Olá, vamos juntos com o Espírito Santo de Deus em mais uma reflexão sobre palavras de Jesus. Não sei se você sabe, mas o maior medo do ser humano é o medo da morte. E nunca esse medo foi tão exacerbado como nesse nosso tempo, pelo menos nessa geração. E esse medo da morte tem aterrorizado o planeta em todos os seus 4 cantos, em função dessa pandemia do Covid-19. Mas, sem dúvida, que ter uma vida longa e uma vida de qualidade está na pauta dos nossos mais profundos desejos. E a tentativa de alongar a vida do ser humano, para acrescentar anos e anos à vida, tem sido o objetivo, principalmente das ciências médicas, farmacológicas, das empresas que produzem cosméticos, das empresas que produzem tecnologias para o rejuvenescimento, todas essas tentativas em driblar, os efeitos da genética na vida do ser humano, tentando aí contornar os seus efeitos. E, de repente, de uma forma inesperada, de uma hora para outra, parece que tudo isso ficou inoperante, passou para um segundo plano. Na verdade, sobreviver passou a ser a meta do ser humano. Então, em função desses acontecimentos, onde muitas pessoas estão apavoradas, perdendo a esperança, perdendo a fé, pelo alongamento dessa crise, eu quero te dizer que Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Por que eu falo isso? Porque eu sou evangelista cristã e eu tenho experimentado a graça de Deus na minha vida através do Evangelho de Cristo. Em Jesus há promessas de cura, de libertação, há promessas de mudança completa de panorama da vida, de coisas que estão aterrorizando mente, pensamento, sentimentos, atitudes. E eu queria refletir com você um texto do Evangelho que está no Evangelho de João, no capítulo 21. Na verdade, o capítulo 21 inteiro está tratando do mesmo assunto. Jesus já tinha ressuscitado e ele aparece para os seus discípulos que estavam pescando. Jesus ali naquele cenário come peixe com eles, come pão e trata diretamente algumas questões com o Pedro, em função de que Pedro tinha negado Jesus. Então Jesus foi ali fazer um concerto e num dos momentos Jesus chama Pedro para acompanhá-lo. Com certeza tinha questões ainda mais particulares para tratar, só que o apóstolo João segue os dois. E Pedro, olhando, viu que estava sendo seguido por João, ficou meio intrigado, questionou Jesus e falou assim: e quanto a este? Na tentativa de saber que destino o senhor vai dar para ele, porque Jesus já tinha conversado algumas coisas, como seria o ministério de Pedro. E o que eu quero tratar para a ministração de hoje é a resposta que Jesus deu ao Pedro. E ela está em João 21, no versículo 23, que ele diz assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Eu já assisti várias pregações pela internet, ou talvez até já em outras ocasiões na igreja, sobre esse texto, e a ênfase da mensagem recai sobre o intrometimento de Pedro. Todas as pessoas que eu já vi pregando sobre isso falam que Pedro foi ali tentando fugir do seu próprio problema, querendo mudar o assunto, pensando no João. Mas na hora que eu estava orando para essa ministração, o Espírito Santo me inspirou sobre uma outra ênfase. Na verdade, Jesus, entre linhas, estava dizendo para Pedro que ele é o dono do tempo
e da vida. Louvado seja o Senhor. Se eu quero que João fique até que eu volte, né, até que eu venha, que te importa, Pedro? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, você não percebeu ainda que eu tenho a vida na minha mão? Que eu tenho a vida e o tempo sob os meus cuidados? Amados, em Mateus 28, no último versículo, no último capítulo, Jesus está dizendo que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos, e que na mão dele está toda a autoridade nos céus e na terra. Diante disso, diante desse tema do medo da morte, eu quero chamar a sua atenção, se você está passando por essas situações de medo, de pânico, né, de desesperança, se volte para Jesus, mas com toda a humildade, com muita fé. Abra o seu coração. Se você ainda não fazia isso, comece a fazer. Você vai sentir o benefício da graça de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Em Jesus há a promessa de cura, de libertação, a promessa de transformação de vida, de mente, de coração. Em João, ainda, mesmo Evangelho, capítulo 15 e versículo 7, Jesus diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nossa, é uma mensagem assim, exuberante. O que quisermos. Por que a humanidade ainda não consegue alcançar benefícios tão claros assim propostos por Jesus? Porque ainda estamos adormecidos espiritualmente, uns mais, outros menos, mas quando cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Pedir com fé, aprender a pedir com fé. Aprender a pedir com fé não é só pronunciar o pedido, é pronunciar com fé, crendo. Jesus disse, crendo nas promessas. Jesus disse: quando vocês orarem crendo que recebestes, será assim convosco. Então, o que nós podemos pedir para Jesus? Que Ele possa abreviar esses dias maus, que todo esse medo da morte seja cancelado, que o espírito de vida, o espírito que renova, que vivifica, possa tomar conta das mentes, dos corações, para que essa luz brilhando em nós, ela possa afugentar esses medos, afugentar essas trevas, e que a graça de Deus seja manifestada na vida de todo aquele que crê. Então, busquemos com fé no Senhor da vida. Ele não desampara aquele que busca com fé a sua presença. Louvado seja o Senhor, que a vida de Cristo inunde a sua mente e o seu coração. Assim seja. Amém.